Ainda trabalhando a parte de indicadores, o que nós vamos medir? O que nós podemos medir, como eu já falei para vocês, indicadores da parte tática, operacional ou estratégica. Nós temos que entender que nós devemos trabalhar em indicadores de performance e não por objetivos. Nós temos que entender sobre KPIs, entender qual é a diferença entre os KPIs e as métricas, e aí sim construir os nossos indicadores para atender a qualquer método de monitoramento, seja ele o BSC ou seja ele qualquer monitoramento que atenda a uma inteligência empresarial. Eu posso medir situações do passado, usando os 3 Cs dos indicadores, como eu já falei, caminho, consequência ou de causa. Eu vou medir o passado. Você vai encontrar em algumas terminologias, segundo alguns autores, que eles trabalham a terminologia de passado com o nome também de outcome. Os indicadores de passado, eles vão monitorar aquele que permite saber se o efeito desejado foi obtido. Também conhecido como indicadores de resultantes, ou seja, ele mede o efeito após um certo tempo. Lembra dos 3 Cs? A ideia é esta, de identificar que tipo de indicador eu vou colocar aí. Pode ser de causa, de consequência ou de caminho, mas do passado. Tá? E aí eu tenho também indicadores relacionados ao futuro. Drivers. Os drivers são aqueles que permitem que a gente analise as causas presumidas do efeito antes de ele acontecer. Conhecidos também como indicadores direcionadores. Então, dentro desses indicadores que nós vamos trabalhar, nós vamos monitorar, seja ele de passado ou seja de futuro. Nós vamos encontrar, então, que o de passado, conhecido como outcome ou como resultantes, também tem um outro nome que é de lagging. Então, esses indicadores aí de resultados, de ocorrências, são aqueles indicadores que medem os resultados nos quais estamos interessados e que, se não forem atingidos, nada mais pode ser feito para mudar a realidade, afinal, já aconteceu. Já os indicadores de meio, como eu estou falando, aqueles que nós vamos monitorar, futuro, drivers, direcionadores, ou também chamados de meio, de tendência, ou leading, outro nome que nós temos para os indicadores aí, relacionados a tendências, nós vamos monitorar o quê? Quais são esse tipo de indicadores? Eles medem os fatores dos quais mostram a tendência desse indicador no qual nós estamos interessados, ou ainda, eles nos mostram quais são os meios necessários que estão sendo providos. São indicadores utilizados para antecipar determinados problemas. Então, eles vão nos oferecer condições de monitorar situações que ainda podem ocorrer. Qual é o caminho que eu estou adotando para chegar naquele resultado? Eu monitoro isso. Qual é a tendência? Se eu fizer esse monitoramento com base no que eu estou fazendo agora, numa atuação que eu estou tendo agora, eu estou monitorando como será daqui a pouco. Por exemplo, nós estamos agora num período de pandemia, nós estamos tendo um monitoramento da curva do crescimento aí de contaminados ou de óbitos no mundo. E nós estamos tendo uma curva muito ascendente aqui no Brasil. Então eu tenho que ter monitoramentos, indicadores que fazem, olha, com as ações que eu tomei aqui e lá, isso me gerou algo bom ou algo ruim. Nós precisamos monitorar esses indicadores para que nós possamos ter formas diferentes de trabalho. Legal? Importante vocês saberem que os nossos indicadores têm uma regrinha e eles devem seguir alguns conceitos para que a gente possa construir bem esses indicadores. Então eles têm características. Quais são as características básicas do indicador? Nós temos pelo menos 5 características que devem ser inseridas no nosso indicador. Essas características são: o indicador precisa ser atribuível, eles precisam ser disponíveis e periódicos, eles precisam ser confiáveis, equilibrados e comunicáveis. Tá, como eu faço isso? O que é isso? De que maneira que eu trabalho essa ferramenta? Vamos lá. Um indicador atribuível é aquele que está relacionado aos seus processos,
aplicado pelas pessoas adequadas. Ou seja, você identificou um indicador para uma determinada atividade na qual eu tenha pessoas capacitadas, competentes para que elas possam executar a coleta dos dados ou a análise daqueles dados. Senão eu não vou conseguir ter um indicador adequado. Preciso também que o indicador seja disponível e periódico, porque os dados devem ser de fácil coleta e atualização, com baixo custo, com a mesma metodologia ao longo do tempo. Como eu falei para vocês, eu preciso ter aqui uma metodologia de coletar esses dados. Eu não posso hoje coletar os dados, fazer ele numa planilha de uma forma, onde eu faço com um filtro de tal jeito, depois a outra pessoa vai fazer com outro filtro de outro jeito. Não é legal. Então, se eu quero ter um indicador, eu tenho que ter uma fonte disponível, onde as pessoas têm acesso. E aí remete já ao próximo item, que é a característica de confiabilidade. Os indicadores precisam ser confiáveis, os dados têm que ser confiáveis. Senão, todo mês muda, toda semana muda um dado que você já retirou do passado, não fica legal. Então, os dados precisam ter rastreabilidade, qualidade no levantamento destes dados. Sem esta rastreabilidade, você perde a confiabilidade daquilo. Por quê? Se o teu gestor, o analista desses dados, pedir, olha, eu não acredito nesse dado, eu acho que está faltando alguma coisa, não é possível, comprova para mim, você tem que ter como tirar aquilo e mostrar que você fez, né? Senão, você não vai defender a sua gestão. Seus dados precisam ser equilibrados, desta forma os indicadores não devem ser nem tão amplos, nem tão específicos. Porque se você for amplo demais ao construir indicador, você não vai medir nada. E se você for específico demais, você pega um pontinho tão pequeno que ele não é relevante para a empresa. Então eu quero medir assim, com que cor de caneta preenche-se um pedido de venda? É específico demais, né? Não faz sentido monitorar isso. E também não adianta eu monitorar assim, olha, qual foi o resultado da minha venda de uma forma geral nos últimos 5 anos? Também é muito geral, também é muito amplo. Eu preciso saber que tipo de produto, que região, que local, para eu ter uma ação. A não ser que eu esteja precisando desse dado totalmente superficial para uma ação superficial também. Aí, ok, não tem problema nenhum de você ter um dado tão superficial. E a última característica que seu indicador tem que ter, ele tem que ser comunicável, ou seja, compreensível por vários indivíduos daquele grupo. Você pode ter indicadores, como eu comentei, somente para um nível específico, e para aquele nível específico ele tem que ser entendível. As pessoas têm que entender o que está sendo explicado e exposto naquele gráfico, senão você não terá um funcionamento adequado para o indicador. Criar um indicador onde ninguém entende não vai ter vantagem alguma com isso, né? É importante, portanto, vocês terem indicadores que respeitem essas características. Essa é a ideia para que você construa indicadores. Percebam que é um acúmulo de conhecimento só falando em indicadores, né? Então não fique só com esse pequeno trecho de características e entenda que é o todo, que não é, que ainda falta bastante coisa para a gente poder ter indicadores adequados para o nosso dia a dia, beleza? Temos vários tipos de indicadores, então como as pessoas estavam me pedindo para colocar alguns exemplos, explicar como que eu posso usar indicador, então coloquei aqui alguns exemplos e esses aqui, os principais aqui eu estou explicando o que é e depois é uma tabela bem grande para vocês verificarem. Então, por exemplo, eu posso ter um indicador chamado Time to Market. O que é esse Time to Market? É tempo de lançamento de um produto, ou seja, da idealização até a venda, quanto tempo eu demoro para lançar um produto. Eu posso monitorar isso na empresa, seja ele no nível que eu quiser, seja ele por qualquer um dos 3 Cs de indicadores que eu quiser. Eu tenho que monitorar isso para algumas empresas porque elas têm lançamento de produto e ela tem prazo para fazer isso. Ela precisa monitorar por motivo dela. Lead time. Lead time também é muito monitorado em indústrias, em prestação de serviços, é muito monitorado. Então eu vou monitorar o que é o lead time, né? O tempo de um determinado processo. Eu posso ver aqui o tempo que demora um fornecedor para me entregar um produto, o tempo que demora para eu produzir, o tempo que demora para eu processar, enfim, o lead time para que eu possa executar aquela atividade. Tem um outro também chamado stockout, no qual quantas vezes por dia
por período, um produto em estoque chega ao saldo zero. É uma maneira também de monitorar para um departamento, seja ele almoxerifado, seja logística, depende da infraestrutura da empresa. Nós temos também esse indicador que é importante. Se eu estou chegando a zero, eu preciso aumentar o meu estoque mínimo, eu preciso saber o lead time de entrega, o lead time de produção, para que eu não fique sem peças e produtos, para que o cliente, quando chegar lá na loja, no meu estabelecimento, eu tenha como vender para ele, né? Entregar o produto para ele. Tem um outro indicador também muito utilizado em marketing, chamado market share, que é a participação de mercado, a fatia de mercado. Então, quanto eu tenho de participação? Qual é o meu market share de mercado? A gente utiliza as ferramentas, por exemplo, da matriz BCG, é uma das ferramentas que a gente utiliza para monitoramento, onde nós vamos monitorar as unidades estratégicas de negócio e demonstrar qual é a participação que eu tenho no mercado. Então, minha participação de mercado, um exemplo simples aqui, no setor de música, vamos falar que a música num todo representa 100% do mercado, e eu vou falar que a música do tipo, tá na moda agora, não é aqui o meu estilo, mas tudo bem, a música sertaneja representa hoje, eu vou falar que talvez aqui no Brasil 50% do mercado, a movimentação financeira, 50% dela está em música sertaneja. Então a participação de mercado dela é muito alta, relevante, é importante para o mercado. As rádios, as TVs, as mídias darão mais espaço para aquilo que é mais relevante, aquilo que as pessoas mais querem ouvir. E também acontece o contrário, né? Como eu quero forçar mais isso, eu faço com que as pessoas também consumam mais isso. Esse produto, esse serviço, seja o que for. Né? Então, market share. Um outro indicador que nós podemos trabalhar pode ser produtividade. Depende da tua empresa, do teu restaurante, do teu estabelecimento, você vai trabalhar produtividade de homem por hora, homem por minuto, homem por dia, enfim, hora máquina, o nome que você quiser adotar. Então, número de unidades processadas, feitas, produzidas por pessoa dentro do time que você deu. É um indicador que você pode utilizar também. Esse aqui é um indicador já mais operacional, né? Nós vamos medir também percentual de ociosidade. Quanto tempo do dia você passa sem fazer nada, somente clicando em redes sociais? É um indicador que você vai ter para o seu dia a dia e você pode ter isso na empresa. Você pode monitorar qual é a ociosidade, tempo de pessoas paradas. Pode ser entre etapas de execução. Vamos falar que você tem uma lavanderia, depois que termina de lavar a roupa e quanto tempo fica parado antes de passar? Antes de esterilizar. Esse tempo, lacunas entre as atividades também pode ser monitorado, é importante. Então a ociosidade não é só porque o cara está lá pasmando, tá? Pode ser por esse time de intervalo entre processos. Giro de estoque também é um outro indicador que nós podemos trabalhar. Nós vamos controlar lá o consumo, as saídas, saldo médio de estoque, enfim, nós podemos trabalhar ali diversos tipos de indicadores relacionados à parte de giro, de gestão de estoque. Ainda como exemplos, nós temos ainda, deixa eu ver, qualidade no atendimento. Qualidade no atendimento, por exemplo, por tempo de resposta. Quanto tempo demora uma pessoa para responder um e-mail, um telefonema? Como que isso funciona? Como que você vai monitorar isso? Então eu vejo muita gente que coloca, seja num Canvas, tá? Para quem não conhece Canvas, depois assiste aí, tem um outro vídeo, uma outra aula sobre Canvas, Business Model Canvas, onde você vai construir o Canvas e você fala lá dentro do canalzinho de relacionamento com o cliente, você vai ter um bom atendimento por meio de telefone. E aí você não tem um indicador. E aí você fala para mim que não precisa fazer um plano de negócios. Você pode até não fazer, desde que você tenha todo esse complemento baseado atrás da folhinha do teu Canvas, né? Ou você vai fazer um plano de negócio também, não coloca isso no plano, também aí realmente não precisa você fazer um plano de negócio. Então, qual é o tempo de resposta que você vai fazer para o atendimento do cliente, do e-mail, do telefone, para fazer um contato, fechamento de follow-up, sei lá, seja o que for aí. Satisfação do cliente interno. Você vai fazer uma pesquisa de satisfação, um Net Promotion Score. Net Promotion Score, para quem não conhece, é aquela pesquisinha que diz de uma nota de 0 a 10, quanto você me recomendaria para o cliente, para uma outra pessoa? Qual é a sua nota? Ou pesquisa de satisfação. Apesar de eu não acreditar muito em pesquisa de satisfação, tá, gente? Eu vejo várias aí
que tem dados que são ruins, porque as perguntas são ruins. Então, como a pergunta é ruim, a resposta vai ser ruim e a análise do dado é ruim, tá? Eu falo isso como um exemplo porque assim, eu participei de várias auditorias de gestão de qualidade e sempre a ISO obrigava que as pessoas tivessem lá uma pesquisa de satisfação. E aí os auditores, eu vou te falar dos mais renomados, tá? Organismos de certificação, vinham lá com a pesquisa de satisfação, pediam para a gente fazer a pesquisa de satisfação, mandava a gente fazer lá algumas perguntas. E eu via que aquelas perguntas eram fracas, porque eu não poderia pôr um questionário muito amplo, porque depende da frequência de pedidos que você faz. Por exemplo, a ideia lá é que assim, a todo pedido de venda eu tinha que entregar uma pesquisa de satisfação. E eu tinha um cliente que fazia uma compra comigo toda semana. Eu não poderia perguntar para ele toda semana aquele mesmo questionário, não fazia mais sentido, ele já tinha respondido, ele já nem queria mais responder. Ele comprava toda semana, durante o ano todo. Não fazia sentido aplicar aquela pesquisa daquele jeito. E as perguntas para ele já não eram mais significativas. As perguntas funcionavam para uma primeira compra, para um primeiro cliente. Não era para todo mundo. Então eu percebi isso que acontece. Percebi em alguns lugares que funciona até que legal. Eu fui uma vez, até dar o nome aqui, foi num hospital chamado Beneficência Portuguesa, no qual, quando você entra para ser atendido, eles te dão na sua mão uma prancheta com um questionário dizendo quanto tempo você ficou na sala de espera, como foi o atendimento da sala de espera, qual é a climatização, como foi tratado. Depois, quando você entrou no consultório, quanto tempo você ficou lá dentro, foi bem tratado, não foi, se atendeu suas necessidades, não atendeu, quando você saiu, como que foi, e aí você entrega isso, a gente entrega uma prancheta e a caneta na sua mão. Você vai preenchendo aquilo ali rápido, de uma forma legal, e todo mundo preenche. Eu acabei preenchendo e eu recebi a resposta do dono, não sei se foi do dono, né, mas escrito que foi o presidente do hospital, mandou uma carta assinada na minha residência, porque fica lá, né, com o meu cadastro preenchido, na minha residência falando, olha, sobre o comentário que você fez XYZ, essa é a resposta XYZ. Eu falei, poxa, que fantástico. Aí funciona. Aí é legal uma pesquisa de satisfação. Agora, se você faz uma pesquisa de satisfação, que nem eu vejo em muitos hospitais, que tem lá assim, fale sobre o nosso atendimento, e ninguém responde, somente vão responder quando é uma reclamação, isso é muito comum, aí 1% das pessoas respondem, porque 1% das pessoas vão lá para reclamar, o resto simplesmente troca ou não vai mais no lugar. Então o que acontece? A gente não responde, aí ele fala, olha, 99% dos clientes entendem que o meu serviço é bom ou ótimo. E ele está mentindo? Não. Ele só está usando o dado da forma que é melhor para ele, né? Então nós podemos monitorar aí satisfação do cliente de formas diferenciadas. Podemos também medir os backlogs das OS, OPs, ou seja, nós vamos retratar as filas de chamado, quanto tempo eu demoro para atender o próximo chamado, seja numa oficina, seja numa empresa, quanto tempo eu demoro para tratar isso. Posso monitorar também perdas, refugos, ou seja, a quantidade de itens que eu tenho problemas. Posso monitorar também capacitação da equipe, nível mínimo de treinamento, captação, percepção disso. Enfim, eu tenho indicadores pra caramba. Isso vai tudo do volume que você quer trabalhar. Eu posso ter indicadores aqui relacionados à área comercial, à área administrativa, à área produtiva, à área de pessoas, à área técnica, enfim, um volume muito grande de indicadores, tá? Então aqui eu passei alguns exemplos para vocês para dar uma ideia e ajudar um pouquinho em como ou quais indicadores você pode criar para a sua empresa. Para que você possa construir um plano de identificação de indicadores, quando você estiver construindo o seu indicador, já definiu todas as características, todos os parâmetros, as dimensões, já entendeu se ele é um drive, se ele é um outcome, se você vai trabalhar o BSC, se você vai trabalhar BSM, Business, o Canvas, seja a ferramenta que você utilizar. Vou colocar aqui uma ideia básica para que vocês possam construir um plano de identificação de indicador para que ele fique fácil de ser compreendido, tá? É uma sugestão que você pode adaptar de acordo com o seu mercado, de acordo com a sua empresa, de acordo com a sua necessidade. Primeiro, que você tenha um nome para o seu indicador. Crie esse nome. Então, por exemplo, indicador de perdas. Esse é o nome que você deu para o seu indicador. Então, defina qual que é o nome.
Aí esse tipo de indicador será como? Ele vai monitorar o quê? Então nós podemos utilizar vários exemplos, e aí eu vou falar que assim, eu vou usar um tipo de indicador que será um indicador de impacto. Vou monitorar a efetividade. Beleza. Aí eu tenho que falar assim, o que eu vou medir? Então eu vou adotar uma linha padrão aqui para vocês poderem seguir a ideia do começo ao fim. Vou escolher um indicador aqui de retrabalho de peças, tá? Alfaiataria. Nessa alfaiataria eles fazem lá camisas e calças, tá? Então o nome do meu indicador que eu quero adotar é o indicador de retrabalho. Eu estou fazendo camisas e calças com defeito e eu quero monitorar isso. E eu vou monitorar, o tipo do meu indicador vai ser indicador de impacto. Automaticamente, quando eu estou falando de indicador de impacto, estou falando de efetividade de trabalho. Aí eu vou definir o que eu vou medir. Eu vou medir, por exemplo, o número de peças retrabalhadas. Dia, semana, mês, hora, enfim, vou escolher aí. Por que eu vou medir? Eu vou medir porque eu quero melhorar a efetividade produtiva. Tem que ter um porquê disso. Assim eu justifico e fica mais claro na hora de eu fazer os meus planos estratégicos, táticos e operacionais para saber por que eu estou escolhendo medir aqui. A hora de explicar isso para um cliente, de explicar para o usuário por que ele vai medir, ele vai entender. Como que eu vou medir? Aí cai naquelas configurações que eu já tinha dito no outro tema. Eu vou monitorar isso de que maneira? Então eu vou medir isso por meio de registro de ocorrências, apontamentos, por uma ficha, em algum lugar que as pessoas registram. Por quê? Tem que lembrar que eu tenho que ter repetibilidade, uma fonte confiável, eu tenho que ter como conseguir captar novamente esses dados. E aí, onde que eu vou medir? Eu vou medir isso lá no setor da produção, da qualidade, em algum local que faça o registro de uma forma confiável, ok? Depois, quando que eu vou medir e quando que eu vou analisar? Eu vou medir isto mensalmente e vou analisar, aí é uma outra pessoa, alguém mede, alguém registra e outra pessoa faz a análise. Não posso deixar que a mesma pessoa que meça faça análise, isso não é legal, tá? Não é o melhor caminho. Então, vou pedir para que o funcionário monitore, alimente determinada planilha, alimente uma ficha, alimente algum local, e aí o gestor da área vai fazer um monitoramento trimestral. Como que eu demonstro isso? Eu posso demonstrar isso na empresa em planilhas, em gráficos, em tabelas, em gráfico pizza, em gráfico bolha, em gráfico de coluna. Tem que demonstrar como que isso vai ser feito. Então eu vou falar que vai ser em gráfico de colunas, por exemplo. Quem que vai alimentar? Eu tenho que pôr o nome. Fulano da Silva alimenta. Quem faz a análise desse dado? Beltrano da Silva faz a análise. E aí, com base nisso, eu consigo fazer as análises. E aí, na hora de colocar o complemento, eu tenho que demonstrar qual é a situação atual desse indicador e qual é a meta que eu tenho para o indicador. Com base nessas informações, nome, tipo, o que medir, por que medir, como medir, onde medir, quando medir, como demonstrar, quem monitora, quem analise, situação atual e meta, eu tenho já um roteiro muito bom para conseguir criar indicadores e fazer um monitoramento adequado. Tá? Aí sim eu vou ter um plano de ação sobre esses indicadores. E na hora de você fazer esses indicadores, na hora de fazer aquela análise situacional, não coloca muito ou pouco em números, coloca um número verdadeiro. Então vamos falar assim, vou dar um exemplo aqui. Em 1.397 fichas produzidas, ou peças produzidas, foram retrabalhadas 40 peças, representando 2,67% de perda. Ou seja, fiquei acima da meta. 35% destes problemas que eu tive são derivados de problemas com fornecedores.
Eu estabeleci uma meta que seria manter os retrabalhos abaixo de 2% ao mês. Como eu atingi 2,67%, eu ultrapassei. Eu fiquei um pouco acima da meta ou um pouco abaixo da meta. Eu não posso usar um pouco acima, um pouco abaixo. Eu tenho que ter números para ter dados, para saber se eu terei ações a tomar e quais serão as ações que eu vou tomar. Então, os números devem ser expressados de uma forma clara, que o analisador possa ter dados. Então, eu sugiro que no momento, quando você for fazer um preenchimento dos seus indicadores, que você tenha lá, num primeiro modelo, um primeiro momento, que você tenha a participação de quem preenche e também a participação de quem vai fazer a análise. Desta forma, você consegue fazer isso de uma forma mais adequada para o teu mercado. E aí, com isto, eu vou conseguir fazer uma análise desse indicador de uma forma mais adequada. Eu vou exibir os gráficos. Ao exibir os gráficos para o mercado, eu vou conseguir ter uma análise bacana. Aí eu vou monitorar os resultados. Quando eu faço um monitoramento de resultado, eu vou precisar saber. Aí é o analista desses indicadores que vai precisar fazer esta parte. Ele vai precisar dizer lá: o fulano encontrou tal situação, este foi o resultado, a tendência para o próximo período de análise será esta, ou seja, eu vou dizer aqui qual é a estimativa para o próximo período, quais foram os números que eu consegui aí, quais são as ações propostas, qual é o prazo para executar e quem vai executar isso. Desta forma, eu crio um indicador e crio uma metodologia para fazer uma análise desse indicador. E isso é muito importante para que você tenha uma boa análise dos indicadores. Então não adianta só criar indicador e não fazer uma análise dele, que não vai funcionar tão bem quanto deveria. Fechado? Essa é a ideia de análise.